Vou falar português. Aqui é bom que utilizemos as nossas línguas, a nossa diversidade e que possamos construir um futuro comum a partir das experiências diversas. Quando estamos a falar de uberização, estamos a falar de um caso extremo de precarização, ou pelo menos na sua concepção inicial e na propaganda que foi feita à volta da uberização como o lugar de encontro entre clientes e prestadores de serviços, facilitado por plataformas avançadas do ponto de vista tecnológico. Essa visão era uma visão que realizava o sonho neoliberal ao nível extremo. Não havia responsabilidade patronal, não havia responsabilidade de proteção social, laboral, de espécie nenhuma. E, portanto, a tentativa foi, e tem sido, e em vários países concretizada mais longe do que noutros, justamente o laissez-faire, laissez-passer, a regulação pelo mercado e, portanto, uma situação de erosão completa dos direitos do trabalho. É importante notar que todo o debate à volta da questão da uberização começou a partir de uma certa altura a ser o debate sobre novas formas de emprego. E, portanto, dizia-se, havia os trabalhadores com contrato de trabalho, o contrato standard, fosse ele a prazo ou não, fosse através de uma agência de trabalho temporário ou não, mas com contrato, e os trabalhadores independentes, e haveria alguma coisa a meio caminho, que eram os trabalhadores independentes, economicamente dependentes. E aparece aqui uma terceira figura. Isto é uma questão importante, porque no fundo nós estamos a assistir a uma pulverização, a uma fragmentação, no fundo, dos estatutos de trabalho com uma precarização crescente. No caso português, por exemplo, a transposição da diretiva ou da recomendação relativamente à Uber, de transporte individual de passageiros, é de uma ambiguidade notável e permite, efetivamente, que o motorista da Uber possa ser um trabalhador independente, um trabalhador dependente, um trabalhador independente economicamente dependente. Portanto, a lei, de alguma maneira, permite estes formatos, o que não atribui nenhuma responsabilidade à Uber enquanto entidade, enquanto empresa, que não tem responsabilidade social, responsabilidade relativamente à proteção social e outras. E, portanto, o problema que se põe não é só um problema de legislação, um problema de definição de regras do ponto de vista legislativo, mas é um problema também das práticas sociais e de como é que a pressão social e a pressão relativamente ao emprego gera dinâmicas que a uberização vai potenciar. Eu recomendo a toda a gente ver este último filme do Ken Loach, que é um bom exemplo do que são os contratos de 0 horas e da uberização no Reino Unido, e em que exatamente o problema é este, em situações, depois de uma crise internacional que reduziu o emprego na maior parte dos países, que levou à escalada do desemprego, o novo emprego que se está a criar, o novo emprego que se está a oferecer é o emprego neste tipo de condições. Seja no transporte individual de passageiros, seja quando estamos a pensar na Deliveroo ou no Uber Eats ou noutras formas relativamente e de outra prestação de serviços. Portanto, o problema é um modelo que tende a impor-se em contextos sociais e de crise relativamente à oferta de emprego, e é um modelo que até agora, em termos europeus, não foi pensado e não foi considerado para além de se definir que a Uber é uma empresa de transporte, e esse já foi um primeiro passo. No fundo, na prática, nos países, a forma como isto se concretiza não tem a ver exatamente com essa responsabilidade, com uma responsabilidade social e com uma responsabilidade laboral. Quando eu digo, só para acabar, que é o caso extremo, efetivamente, da precarização, é porque nós temos trabalhadores que podem até começar a ter alguns direitos, e, por exemplo, na legislação portuguesa, há alguns direitos relativamente à proteção social, mas os direitos de organização
sindical, os direitos de greve, os direitos coletivos que permitem efetivamente estruturar e conseguir condições de vida e de trabalho, esses não existem. E, portanto, eu penso que é importante nós não aceitarmos e pensarmos em formas de ultrapassar esta dicotomia entre trabalhadores que têm um contrato de trabalho com um conjunto de condições e outras figuras, outras situações plurais de pessoas que podem ter aqui ou além, ganhar este ou aquele benefício no ponto da proteção social ou noutros aspectos, mas que são arredados, que são retirados do principal elemento da organização do trabalho e dos trabalhadores, da organização sindical, de representação, de voz, que é absolutamente fundamental. E isto é um desafio também para os motoristas da Uber e para a sua organização, sejam os motoristas da Uber, sejam outros trabalhadores. Fica por aqui.